Sejam bem-vindos a mais um encontro intelectual. Hoje nós vamos falar sobre uma parte da física denominada hidrostática. A hidrostática estuda as características e os fenômenos que ocorrem com os fluidos em repouso. Entenda aí fluido como líquidos e gases. E mais especificamente aqui nós vamos abordar o princípio de Arquimedes. Então, nós vamos estudar hidrostática e dentro da hidrostática o princípio de Arquimedes. E o que nos diz esse princípio, né? Vamos começar pela história. Arquimedes de Siracusa foi um dos maiores matemáticos e inventores de todos os tempos. Mas a sua descoberta mais famosa é a definição e o conceito de empuxo. De acordo com a lenda, Arquimedes descobriu o princípio do empuxo enquanto estava tomando um banho em sua banheira. Nessa ocasião, ele percebeu que o volume de água que escorria para fora de sua banheira era igual ao volume imerso do seu próprio corpo. De acordo com a história, Arquimedes teria ficado tão entusiasmado com sua descoberta que saltou de sua banheira e correu nu pelas ruas gritando: Eureka! Eureka! Que significa achei! Achei! Então, vamos agora ao princípio físico, né? De acordo com o princípio de Arquimedes, qualquer objeto total ou parcialmente imerso em um fluido sofre a ação de uma força vertical, de baixo para cima, denominada empuxo. O empuxo vai ser igual ao peso do fluido deslocado pelo objeto, né? Então está aqui, a relação principal é: o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado, né, pelo corpo que está imerso, né. Aqui podemos entender através dessas figuras aqui, figura 1 e figura 2, nós temos aqui um recipiente contendo água e vamos colocar uma rocha dentro desse recipiente. A rocha vai ficar totalmente imersa. Ao afundar aqui, ela vai deslocar um volume de água que é igual ao seu próprio volume. E esse volume vai extravasar do recipiente. E eu posso coletar esse volume de água que extravasou e que é igual ao volume da rocha que está aqui no fundo do recipiente, né? Esse líquido aqui que eu coletei, eu vou pesar. E o peso desse líquido vai me dar um valor em newtons, que é exatamente igual ao empuxo que essa rocha está sofrendo por estar imersa no fluido. A figura 2 também mostra uma experiência simples, né? Em que você pode mergulhar um dedo, 2 dedos ou a mão inteira e vai verificando o quanto de líquido, né, foi deslocado aqui quando você introduziu a sua mão ou os seus dedos dentro desse becker aqui, digamos, né? E aqui você consegue fazer uma leitura do volume de líquido deslocado. E aí também pode pegar uma quantidade de líquido semelhante, pesar e descobrir qual o empuxo que está sendo realizado naquela determinada situação. Como é que se calcula o empuxo? Bom, vamos partir que o empuxo é igual ao peso do fluido deslocado. Como eu disse, fluido aqui podem ser líquidos ou gases, né? Então o empuxo igual a P, peso, FD, fluido deslocado. Sabemos que peso é massa vezes a aceleração da gravidade. E lá da definição de massa específica ou densidade absoluta, nós vimos que é a razão entre a massa e o volume. Eu desloco o volume, né, que estava dividindo a massa, passa a multiplicar a densidade.
Então a massa é a densidade absoluta vezes o volume. Substituindo aqui a massa aqui por μ vezes V, eu vou ter aqui, ó, μ vezes V, que substitui a massa. μ V G. G é a aceleração da gravidade. Então o empuxo, né, é igual à massa específica do fluido deslocado vezes o volume do fluido deslocado vezes a aceleração gravitacional. E no próprio definição ali diz que é uma força vertical que atua de baixo para cima. A unidade de medida de força é Newton. Então, de empuxo também a unidade de medida é Newton. Aqui embaixo nós temos as unidades de peso, que é Newton, e massa, que é quilograma, né? Peso e massa são coisas diferentes, tem unidades diferentes, a massa pode ser considerada constante, o peso varia com a aceleração da gravidade, né? O peso é medido em newtons, a massa em quilograma e assim por diante. A massa específica ou densidade absoluta no SI, quilograma por metro cúbico. O volume medido em metros cúbicos. E o empuxo medido em newtons. E a aceleração da gravidade, metro por segundo ao quadrado. Vamos partir para um exercício agora, tá? Vamos pegar um exercício de aplicação direta. Então, determine o empuxo, né? O que eu quero determinar? Eu quero determinar o empuxo, certo? Isso é o que eu quero calcular, que atua sobre um corpo de volume 1 metro cúbico. Então eu tenho aqui o volume de 1 metro cúbico, totalmente imerso em um fluido de densidade. Então a densidade desse fluido é 0,5 gramas por centímetro cúbico, num local onde a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. E aí eu tenho algumas alternativas, né? Aqui já colocamos aqui 5.000 newtons a resposta, mas vamos ver como se calcula, como chegamos. Se nós analisarmos as unidades de medida, aqui eu tenho metro cúbico, né? Aqui eu tenho metro, aqui eu tenho metro e aqui eu tenho centímetro, ó, centímetro cúbico. Então eu não posso resolver, aplicar diretamente na expressão que nós vimos anteriormente esses valores como eles estão. Vamos lá para a solução, então. O volume, como nós dissemos, 1 metro cúbico, a massa específica 0,5 gramas por centímetro cúbico, a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado e eu quero calcular o empuxo. Eu tenho que analisar as unidades e eu vejo que eu tenho que converter aqui grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. A relação está aqui, 1 grama por centímetro cúbico igual a 1000 quilogramas por metro cúbico. Tendo essa relação, basta multiplicar o 0,5 por 1000 e vou encontrar 500 quilogramas por metro cúbico. Uma vez convertido aqui, eu tenho todas as unidades aqui no SI, quilograma, metro, segundo, né? Basta substituir na expressão, aqui está a fórmula ou expressão que relaciona as grandezas massa específica, volume e gravidade para encontrarmos o empuxo. Então 500 kg por metro cúbico é a massa específica, 1 metro cúbico é o volume e 10 metros por segundo ao quadrado é a aceleração gravitacional. Vou multiplicar 500 vezes 10, vai dar 5.000, 500 vezes 1 vezes 10 dá 5.000. Posso simplificar metro cúbico com metro cúbico, sobra quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, que é exatamente a definição de unidade do Newton, né? Se lembrarem da segunda lei de Newton, força igual a massa vezes aceleração, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Então, temos aqui a resposta 5.000 newtons. Vamos para um exercício teórico aqui, né? Com base nos estudos realizados sobre empuxo e lembrando que ele é obtido pela equação E igual a μ vezes V vezes G,
Analise as afirmações a seguir, assinalando V para verdadeiras e F para falsas. Se a água for trocada por um líquido de densidade maior, o valor do empuxo aumentará. Bom, o empuxo é diretamente proporcional à densidade absoluta. Se eu trocar o líquido por mel, por exemplo, que tem uma densidade maior, né, o empuxo sobre o corpo imerso, né, vai aumentar. Então essa primeira questão seria verdadeira, como nós já podemos ver aqui, né? Certo? Se o objeto for trocado por outro de mesmo volume, né, então eu tenho aqui, né, uma bola de tênis e eu trocar outro de mesmo volume, só que com densidade maior, o módulo do empuxo aumentará? Não, isso é falso, né? Por quê? Do que depende o empuxo? Depende da densidade do que? Da densidade do líquido ou do fluido, tá? Deslocado, e não do corpo, tá? Então aqui, ó, mesmo volume cuja densidade seja maior. Eu troquei a densidade do corpo que eu vou imergir, mas o que importa é quanto de volume de líquido esse corpo vai deslocar, e depende do que? Também da densidade do líquido ou do fluido, tá? Então é falso. Se o objeto for trocado por outro de mesma massa, mas que ocupa um volume maior, então digamos, eu vou trocar essa bolinha por essa esfera aqui, né, esse corpo esférico, por uma esfera um pouco maior, certo? É isso que está dizendo aqui, né? De mesma massa. Então, a esfera maior tem mesma massa, mas ocupa um volume maior. É possível concluir que o valor do empuxo não se altera? Não, é falso. Porque, mesmo tendo a mesma massa, o volume é maior, vai deslocar mais líquido, logo o empuxo é diretamente proporcional ao volume de fluido deslocado. Logo o empuxo vai aumentar nesse caso. Tá? Se o objeto for trocado por outro de maior massa, mas que ocupa o mesmo volume, considerando que ele esteja totalmente submerso, é possível concluir que o valor do empuxo não se altera. Tá? Então, eu vou pegar de maior massa, mas os dois ocupam o mesmo volume. Tá? Como depende da massa específica do fluido, depende do volume de fluido deslocado e do G, né? Exatamente, o valor do empuxo não vai se alterar, porque os dois têm o mesmo volume, apesar do outro ter maior massa. O valor do empuxo é igual ao módulo do peso do fluido deslocado pelo corpo. Exatamente, essa é a definição do empuxo, né? O empuxo é igual ao módulo do peso do fluido deslocado pelo corpo. Verdadeiro. Se a mesma experiência do exercício anterior, aquele ali que nós calculamos 5.000 newtons, né, fosse realizado na Lua, cuja gravidade é aproximadamente 7 vezes menor do que a Terra, tanto o valor do peso quanto do empuxo diminuiriam. Exatamente, né? Peso é massa vezes gravidade. Então depende da gravidade. Se a gravidade diminui, o peso diminui. E o empuxo depende da massa específica do fluido, do volume de fluido deslocado e do G. Como depende do G, se o G, a aceleração gravitacional, diminui, o empuxo também diminui. Então, verdadeiro. Vamos para mais um exercício. Né? Uma viga prismática de madeira, uma tábua mais grossa aí, né? Certo? De densidade 0,7 gramas por centímetro cúbico, essa é a densidade da madeira, né? Tem comprimento de 3 metros, largura de 25 centímetros e altura de 20 centímetros. Quando colocada em água,
de densidade igual a 1 grama por centímetro cúbico, a altura da viga que ficará imersa, que vai ficar embaixo da água, corresponde a, aqui eu já tenho a resposta marcada, vamos ver como se soluciona. Eu tenho duas maneiras de solucionar esse problema. Vou primeiro aqui, vamos aplicar a relação entre a densidade da madeira e a densidade da água. A densidade da viga corresponde a 70% da densidade da água. Né? 0,7 para 1, né? 1 seria 100% e 0,7 seria 70% da densidade da água. Né? Logo, 30% desse material permanecerá imerso. Tá? Isso é, vai permanecer fora da água. Tá? Sendo assim, apenas 30% da altura da viga vai ficar fora d'água, permanecerá imersa. Tá? 30% de 20 centímetros vai ser 30%, é 30 em cada 100. Então, 30 dividido por 100, 0,3. 0,3 vezes 20, 6 centímetros. Né? A alternativa correta, a letra A, como nós vimos anteriormente. Esta é uma maneira de analisar e resolver esse problema. Uma outra maneira, nós poderíamos usar ali a relação do empuxo. Né? No equilíbrio, o empuxo vai ser igual ao peso do corpo. Né? O empuxo, então, é μVg, sempre em relação ao fluido aqui. E o peso do corpo vai ser μVg, sempre em relação aos dados do corpo. Eu posso igualar as duas equações, então vai ficar μVg, né? μVg para o corpo. Né? Simplificamos por G, porque o G está multiplicando dos dois lados da igualdade, vai ficar a massa específica do fluido deslocado vezes o volume de fluido deslocado igual a massa específica do corpo vezes o volume do corpo. Os dados eu já tenho ali, né, no problema. 1,0 é a densidade da água, 3 vezes 25 vezes o H. Esse H aqui é a parte que vai ficar embaixo da água, tá? Vai ficar imersa, tá? Cuidado, imersa é diferente de emersa. Então isso aqui é o que vai ficar embaixo d'água. É igual a 0,7 vezes 3 vezes 25 vezes 20, que é o volume. Esse 3 vezes 25 vezes 20 é o volume do corpo. 3 vezes 25 vezes H, né, que é o que vai ficar embaixo d'água, é o que vai deslocar lá e vai gerar o empuxo, né? Certo? Então, 1 vezes H, eu simplifiquei aqui também, ó, 3 multiplica desse lado, 25 multiplica desse lado, 3 do outro lado, 25, ó, tem 3 vezes 25 aqui, 3 vezes 25 aqui. Podemos simplificar. Então vai ficar 1 vezes H apenas, tá? E 0,7 vezes 20. E o H dá 14. Significa que 14 centímetros ficam imersos embaixo d'água. Então a altura emersa, que vai ficar fora, será os 20 centímetros, que é a altura da viga, menos o que fica embaixo d'água, 14 centímetros. Tá? 20 menos 14, 6. Resposta, letra A. Certo? Então eu resolvi esse problema de duas maneiras. Vamos falar de condições de flutuação. Quando é que um corpo afunda, um corpo fica em equilíbrio, um corpo fica boiando, né? Um corpo afunda é simples, quando o peso é maior do que o empuxo. Né? Eu tenho duas forças sobre o corpo. Por exemplo, vamos pegar um corpo aqui. Deixa eu ver minhas forças onde estão aqui. Só um momentinho. Tá aqui. Ó, eu tenho o peso do corpo para baixo e tenho o empuxo para cima. Certo? Eu tenho essa situação. Correto? Se o peso for maior, a parte de baixo for maior e o empuxo for menor, por exemplo, o empuxo é menor, o peso é maior, o corpo vai afundar.
Se o empuxo é maior e o peso é menor, o corpo vai se deslocar para cima, verticalmente para cima, até ficar boiando no momento em que o empuxo se iguala ao peso. Então, o corpo afunda se o peso do corpo for maior que o empuxo, ele fica em equilíbrio quando o peso e empuxo têm o mesmo valor, né, o mesmo módulo, e o corpo fica boiando, né, ele é impulsionado pelo empuxo acima, vai ficar uma parte embaixo, uma parte imersa no líquido, e o empuxo vai se igualar ao peso, e aí ele vai ficar boiando, certo? Aqui, ó, nós podemos ver através da figura, né? Ó, aqui, ó, o corpo vai se deslocar verticalmente para cima enquanto ele está subindo, né? No caso do empuxo ser maior que o peso, tá? Nessa figura aqui, ó, o peso é menor do que o empuxo, então ele vai subir, vai fazer um movimento uniformemente variado, né? Ele é acelerado para cima até chegar na condição de flutuação. E aí, quando atinge a condição de flutuação, o empuxo é igual ao peso. Tá? E quando o empuxo é igual ao peso, ele pode permanecer em repouso, no caso lá flutuando, ou mesmo mergulhado numa posição parada, numa determinada profundidade, tá? Ou ainda pode se mover com um movimento retilíneo uniforme. A condição de equilíbrio é repouso ou movimento retilíneo uniforme. Ele pode estar se movendo com velocidade constante. Tá? E se o peso for maior que o empuxo, ele vai afundar. E enquanto está afundando, ele faz um movimento uniformemente variado. Isso é, sua velocidade vai aumentando, porque tem uma resultante, né? O peso é maior do que o empuxo. Tá? Ele vai se deslocando para baixo, a velocidade vai aumentando até atingir o fundo. Uma outra maneira de ver é aqui, ó, em termos de densidade do corpo e densidade do líquido ou do fluido. Tá? Bom, se a densidade do corpo for menor que a densidade do líquido, a tendência dele é se deslocar até atingir o equilíbrio. Quando ele chega na superfície, ele atinge o equilíbrio e aí, né, ele passa a flutuar. Né? E se a densidade do corpo é igual à densidade do líquido ou do fluido, né, ele permanece em equilíbrio. Tá? E se a densidade do corpo é maior que a densidade do líquido ou do fluido, né, ele tende a afundar. Né? Experimentos podem ser feitos, né? Basta que você pegue um recipiente e coloque algum corpo com água e coloque algum corpo e observar as condições. Será que esse corpo afunda? Será que ele permanece em equilíbrio? Será que ele vai ficar flutuando? Né? Muitas brincadeiras desse tipo aparecem em programas de televisão, né? Eles pegam um tanque e pegam objetos e vão largando e perguntam se vai afundar, se vai flutuar, né? O que vai acontecer com o objeto. Espero que eu tenha esclarecido alguns tópicos aqui sobre o princípio de Arquimedes e a noção de empuxo e condições de flutuação. Tá? Eu peço que vocês, antes de saírem, dê o seu like se você gostou do vídeo, né? Não se esqueça de se inscrever, né? Acione o sininho, tá? E faça os seus comentários ali na nossa apresentação. Até o próximo encontro.